quero falar com você hoje a respeito da batalha na mente. A batalha na mente. E o exemplo que eu quero dar é como foi que Pedro, o apóstolo Pedro, caiu. Caiu, que eu me refiro, chegou a negar Jesus. A batalha aconteceu na mente. Então, sabe, a gente quando fala de batalha, a gente fala de guerra espiritual. E muitas pessoas não gostam disso, falam, imagina, guerra, eu não sou disso, eu não sou intercessor, não sou profeta. Isso é natural, porque quando nós viemos para Jesus Cristo, nós viemos como ovelhas, né? Muitas vezes ovelhas perdidas. Nós não viemos como guerreiros. Mas a palavra fala que Ele nos alistou para o seu exército. O nosso general é Cristo. Então, irmãos, quero falar com você alguma coisa a respeito de luz e trevas. A palavra do Senhor diz no livro de Judas, você não precisa abrir agora, mas eu vou ler um versículo de Judas, que está lá antes de Apocalipse. Judas tem somente um capítulo, então eu vou ler o verso 6. Diz assim: e quanto aos anjos, você sabe, não é Judas Iscariotes, né, o traidor, é Judas, irmão de Jesus, que se converteu depois. Judas 6. E quanto aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, Deus os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Trevas. A palavra fala que Satanás também, ele está preso num abismo, em trevas, né, cadeias de trevas. Irmãos, quando Deus fala nessas trevas, não é necessariamente luz visível. As trevas é uma escuridão eterna, é uma escuridão moral, é uma escuridão espiritual. Trevas é a ausência de Deus, porque Deus é luz. Então trevas é a ausência de Deus, a ausência da presença de Deus, a ausência da paz de Deus. Shalom, Estados Unidos, aleluia. Percebe? Então as trevas são a ausência de Deus. E Satanás está nas trevas, ele habita nas trevas, ele é o senhor do abismo, é o senhor das trevas. Então, a palavra fala, e aí eu vou pedir para você abrir comigo em Colossenses 1,13. Vamos manejar rapidamente a Bíblia. Colossenses 1,13. Veja só. A gente vai entender quando Jesus fala, se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Amém? Olha, Colossenses 1,13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Deus nos tirou do império, do poder, da potestade das trevas, domínio de Satanás, e nos transportou para o reino de Jesus Cristo. Nós somos cidadãos da luz. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Jesus falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E depois ele disse aos seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Percebe? Se nós tolerarmos ou aceitarmos as trevas em alguma área da nossa vida, isso é tolerância ao pecado. O pecado traz penumbra, traz trevas. A gente está dando uma legalidade para Satanás. Ele é o senhor das trevas. Se você aceitar, tolerar alguma área de trevas na sua vida, você está vulnerável a Satanás, que é o príncipe deste mundo. É uma escuridão moral, uma escuridão espiritual, e você fica vulnerável ao ataque de Satanás. Por isso Jesus advertiu. Jesus disse, olha, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Lucas 11:35. Você é a luz do mundo. Se os seus olhos tiverem luz, todo o teu corpo terá luz, será luminoso. Mas cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas. O que será que Jesus quis dizer? Veja, irmão.
Existe uma luz em você. A palavra fala, você anota essa referência aí em Provérbios 20, 27. Provérbios 20 e 27 fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Tanto que quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é regenerado. O corpo permanece o mesmo, a alma permanece a mesma, mas o espírito nasce de novo. Quem nasce do espírito é espírito, Jesus falou. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A luz do Senhor está no nosso espírito. Amém? O espírito regenerado subjuga o corpo, obriga o corpo a fazer o que é certo. A mente tem que ser transformada todos os dias pela palavra do Senhor, a transformação da nossa mente pela palavra do Senhor, mas o espírito é regenerado. Amém? O espírito é a luz do Senhor. Você é luz porque o seu espírito, quando você recebeu Jesus Cristo, você nasceu de novo. E aí o espírito do Senhor habita no seu espírito. E você agora é luz. Mas Jesus fala, cuidado, para que a luz que há em você não se torne trevas, porque serão grandes trevas. Então, o que é isso? Quando você aceita algum pecado na sua vida, você está aceitando trevas. E aí você abre uma porta para o diabo. E isso acontece, essa batalha acontece na mente. Amém? Veja. Quando Pedro negou Jesus, vamos ver esse exemplo, tá bom? Quando Pedro negou Jesus. É um exemplo de como Satanás ele tem acesso ao lado carnal da natureza humana. Antes disso, de Pedro negar Jesus, você lembra que houve um diálogo entre Jesus e os discípulos. E Jesus tinha dito assim, olha, daqui a poucos dias eu vou para Jerusalém e lá eu vou ser preso, eu vou ser humilhado, eu vou ser açoitado e eu vou ser morto. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu estou dizendo isso para vocês antes que aconteça, para que quando acontecer vocês se lembrem. E aí Pedro fala, não, Senhor, não faça isso, não te permitas tal mal. E Jesus fala, arreda de mim, Satanás, porque você cogita das coisas do homem, não das coisas de Deus. Arreda de mim, Satanás. Por quê? Satanás colocou palavras na boca de Pedro. Satanás usou a vida de Pedro para tentar tirar Jesus do foco da sua missão. Percebe? O Satanás, ele conhece a natureza humana. Por isso Deus fala, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que ter consciência dessa batalha espiritual. Nós não somos mais meninos na fé. Amém? Então, quando Pedro caiu, olha, Jesus tinha dito, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus previu, predisse o que iria acontecer com Pedro. E quando a gente vê as atitudes de Pedro naquela noite, nós podemos pensar, Pedro negou Jesus por medo, não foi? Você lembra o que aconteceu? Jesus já estava preso, todos os discípulos tinham fugido, todos fugiram. Durante a noite Jesus foi levado, preso, lá ele começa a apanhar, começa a ser xingado, e Pedro acompanhava de longe, e as pessoas falavam, ei, você é um deles, você é nazareno, você é um dos discípulos. Ele, não, imagina, eu não conheço, nunca vi esse homem. E de novo, você é um deles, e ele nega de novo, e ele acaba negando 3 vezes. Aparentemente, poderia dizer, ele teve medo, que vissem que ele era mesmo um discípulo e prendessem também. Não pode passar pela cabeça isso. Mas sabe, Pedro não era desse tipo de ter medo. Pedro, ele era valente. Pedro, ele era impetuoso. Olha, o Pedro foi aquele que, quando Jesus foi preso, ele tinha uma das espadas, tinha 2 espadas entre os discípulos, uma estava com Pedro, e Pedro não só manteve a espada na bainha, mas ele desembainhou a espada e ele cortou a orelha de um dos soldados. Pedro, ele era valente, ele era impulsivo, ele não ia negar Jesus por medo, percebe?
O que levou Pedro a negar Jesus? Foi induzido por Satanás. Por Satanás. Vamos entender isso. A coisa vinha sendo preparada. Logo antes disso, Jesus tinha dito: Simão, Simão, Lucas 22. Vamos dar uma olhada aqui em Lucas 22. Isso é importante, esse texto. Lucas 22, 31 e 32. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Olha só a batalha na mente de Pedro. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Satanás te pediu para peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Fortaleça os teus irmãos quando você se converter, Pedro. E aí Pedro fala: não, Senhor, imagina, ainda que todos te neguem, eu vou contigo até a morte. Imagina. Mas Jesus advertiu Pedro: olha, Pedro, Satanás, nos bastidores, ele pediu a sua alma. Ele quer tentar você, ele quer provar você. Ele quer peneirar a tua alma como trigo, né? Satanás pediu permissão para Deus e recebeu permissão para tentar Pedro. Porque havia uma área escura na vida de Pedro e Satanás sabia. E Deus precisava que Pedro também soubesse. Pedro só percebeu isso quando ele nega Jesus e Jesus olha para ele. Jesus não precisou falar nada. Quando Pedro nega Jesus, Jesus apenas olha para Pedro e aquele olhar constrangeu de tal maneira Pedro que ele fugiu chorando, com remorsos. Amém? Havia uma área escura na vida de Pedro que Satanás conhecia. Que área foi essa? Olha, como é que Satanás provocou essa queda de Pedro? Logo antes, se você ver aqui em Lucas, no capítulo 22, no começo do capítulo 22, Jesus teve a última refeição com os discípulos, a ceia. Ele celebrou a ceia da Páscoa. Ali Jesus estabeleceu a aliança com os discípulos. O pão e o cálice, ele fez uma aliança com os discípulos. E ali, Jesus disse para eles: um de vocês é um diabo. Um de vocês que está comigo aqui na mesa é um traidor. E os discípulos começaram a perguntar, eles ficaram constrangidos e começaram a perguntar um para o outro: por acaso sou eu, Senhor? Sou eu? Quem será? Eles começaram, ficaram inquietos, né? Perguntando qual será que iria fazer isso de trair Jesus. E esse foi um momento sombrio, um momento tenebroso, não é? Constrangedor. Só que logo depois disso começa a surgir uma discussão entre eles. Olhem, em Lucas 22, no Lucas 22, 23, começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso, de trair Jesus. No verso seguinte, houve também, Lucas 22, 24, houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Eles passam de um momento de perplexidade. Um de nós vai trair o mestre. Quem será? Mas como assim? E de repente, olha como Satanás estava agindo ali. Satanás coloca pensamentos e palavras na mente e na boca dos homens. No instante seguinte, eles começam a discutir, contender sobre qual deles parecia ser o maior. Deixa se isso é momento de ver quem é o maior. E você pode imaginar que Pedro deve ter se sobressaído e prevalecido. Pedro era meio o porta-voz deles. Ele era o mais impetuoso. Pedro foi aquele que andou sobre a água. Não é? Pedro é o que tinha uma das duas espadas. Ele era eloquente, ele era sanguíneo. Provavelmente ele sobressaiu ali como o maior dentre eles. Tanto que Jesus, lá na sequência, ele fala: olha, Pedro, Satanás pediu a tua alma. Quando você se converter, você confirma os seus irmãos. Você fortalece os seus irmãos. Você está achando que você é líder, mas você nem se converteu ainda, Pedro. Quando você se converter, você fortalece os seus irmãos. Pois bem, essa semente já estava no coração de Pedro. Era uma área escura na vida dele, uma área de trevas,
se a luz que há em ti for em trevas, que grandes trevas serão. Por quê? Porque ali entra Satanás. E aquela semente de orgulho, aquela semente de soberba, foi o que precedeu a queda de Pedro. A palavra do Senhor fala que o orgulho precede a queda, a soberba precede a destruição. Lá em Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Foi a soberba que causou a queda de Satanás. E Satanás entende bem disso. Foi a soberba que causou a queda de Pedro. Amém? O diabo pediu permissão, recebeu a permissão. Jesus avisou Pedro. Ele foi tentado naquela conversa, naquela discussão entre os discípulos. Ele se sobreviveu e logo depois, pum, ele cai, ele nega Jesus. Isso é para ensino e advertência nossa. A palavra fala, aquele que está em pé, veja que não caia. Amém? Qual é a nossa defesa? Deus fala, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. O Espírito Santo vai te avisar se tem algum ponto fraco na sua vida. Um dia Davi pediu para Deus, Davi cansou de tanto errar e depois das coisas tão sérias que ele fez com a Batseba, quando ele manda matar um dos valentes de Davi, o marido de Batseba, ele fala, Senhor, vê se há algum pecado oculto em mim e me revela, Senhor, me mostra. Então o Espírito Santo mostra se há alguma área fraca na nossa vida. Amém? Então isso mostra para a gente a batalha que acontece na mente. Se tiver alguma área escura, alguma área de pecado, alguma área não resolvida, ali entra o príncipe das trevas. E eu quero comentar com você, para a gente encerrar, uma área que é muito usada pelo príncipe deste mundo, que é a murmuração. Parece tão bobinho, parece tão sutil, e todo mundo é enganado por essa área da murmuração. Porque Deus fala assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor para convosco. Mas ao invés de nós darmos graças em tudo, é mais fácil murmurar. E eu quero mostrar para você um exemplo de por que toda aquela geração que saiu do Egito, debaixo de milagre, não entrou na terra prometida, de tanta murmuração que foi endurecendo o coração deles. Eu quero ler com você apenas isso para a gente fazer uma oração. Dê uma olhada em Êxodo, no capítulo 14. Êxodo 14, 10. Veja lá, olha só, a questão da murmuração. Começa aqui. Êxodo 14, 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Veja, eles já tinham saído do Egito, eles viram aquelas 10 pragas monumentais e sobrenaturais que vieram sobre os egípcios e pouparam a região de Gósen, onde moravam os israelitas. Eles viram aquele milagre, eles saíram milagrosamente do Egito. Eles estão ali saindo do Egito e quando eles viram que Faraó vinha atrás deles com seu exército, versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Tudo bem, temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e começaram a reclamar. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Porque você tirou a gente da escravidão, para a gente morrer no deserto. Então a primeira pressão que eles tiveram, já começaram a murmurar. Veja agora 15 e 24. Êxodo 15 e 24. 23. 15 e 23, Êxodo. Então chegaram a Mara, uma região chamada Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara, que quer dizer amarga. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Murmuraram de novo, porque as águas eram amargas. E Deus deu livramento e tornou a água potável. Agora a gente vê
Êxodo 16, 1. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Então, um pouco mais de um mês depois que eles saíram do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para este deserto, para matar de fome toda essa multidão? Eles reclamaram do faraó, reclamaram da água, reclamaram da comida. E finalmente, eu vou pegar só mais uma murmuração, mas tem muitas murmurações aqui. Eu vou ler 17:3, Êxodo 17:3. 17:2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E murmuraram de novo, e murmuraram, até que um dia Deus fala: Moisés, diga a esse povo de coração duro que eu ouço as murmurações deles quando eles ficam falando entre dentes, lá dentro das tendas, eu ouço as murmurações deles. E chegou um ponto de tanta murmuração, de tanta incredulidade, que Deus falou: Moisés, essa geração não vai entrar na Terra Prometida. E aí nós sabemos que Deus fez com que eles retrocedessem e ficaram 39 anos andando em círculos pelo deserto, até que toda a geração que tinha 20 anos para cima, quando saiu do Egito, morresse no deserto, e a nova geração entrou na Terra Prometida, 40 anos depois da saída do Egito. Por que não entraram? Murmuração, que gerou tal incredulidade que os impediu de entrar naquilo que Deus tinha preparado para eles. A batalha acontece aqui. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor para convosco. Amém? Não aceite nenhum mar de trevas na sua vida. Eu citei essa área muito sutil, que é a da murmuração, que pega muitos cristãos. Não é? Reclama do dia, reclama da chuva, reclama do sol, reclama do governo, reclama da rua, reclama da cidade, reclama do salário, reclama da igreja, reclama do pastor. Cuidado! Em tudo dai graças. Louvado seja o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e você tenha protegido a sua mente contra os dardos inflamados do inimigo. Usa o capacete da salvação. Que todos os teus pensamentos sejam levados cativos até Cristo e voltam filtrados pelo Senhor, para dizer obrigado, Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E se as coisas não estão bem ainda, é porque não chegou no final ainda. Porque no fim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Profetiza um ano abençoado para a sua vida, um ano abençoado para a sua família, um ano abençoado para o seu ministério. Lembre-se que, acima de tudo, você não é um simples mortal, você é filho de Deus, você é cidadão do céu. Deus tem um ministério para você, na igreja onde você congrega. Amém? Conto com as orações de vocês. No final deste mês mesmo, eu estarei indo uma equipe apostólica reduzida para Borba, lá no Amazonas, juntamente com o evangelista André, com o missionário Rafael, que em março vai com a sua família para Borba para a gente inaugurar a igreja, juntamente com o Douglas, que tem Borba também no seu coração. E depois eu vou te falar pessoalmente, Douglas, o que Deus me falou a respeito de você e da sua esposa com Borba. Pedir para você estar orando pela minha saúde, para que eu continue firme, para poder ir para a Borba. Amém? Deus te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Shalom, povo de Deus. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Ele é o nosso Senhor, nós somos irmãos, somos um só povo. Shalom!